Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 15 de outubro de 2025. Amados, nesse vídeo eu vou compartilhar uma pequena parte de uma live que eu assisti ontem do pastor Edinaldo de Carvalho, um pastor que tem uma veia escatológica muito intensa. Eu já conhecia há muito tempo, lá na época do Cabeça para Cima. Pois bem, amados, ele comentou ontem que esse pacto que aconteceu aí entre Hamas e Donald Trump e Israel não é o acordo de Daniel 9:27. Então precisamos estar bem atentos para não sermos enganados e pensarmos que esse acordo já aconteceu. O acordo vai acontecer entre o anticristo e muitas nações e ele entra em mais detalhes aí. Vamos ao vídeo. O que está na ordem do dia, falemos assim, foi o evento que aconteceu ontem em Jerusalém, com a presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e com Benjamin Netanyahu, e também com algumas autoridades de outros países do Oriente Médio, que posturaram, não é, um cessar-fogo entre Israel e o Hamas, fazendo com que houvesse a soltura de mais de 2.000 presos, dos representantes do Hamas, e pelo menos 20 e poucos reféns que ainda eram mantidos prisioneiros na faixa de Gaza, deste grupo paramilitar, considerado por muitas nações grupo terrorista. Então, isso fez com que a interpretação de muitos dentro da igreja caminhasse na direção de que o acordo de paz engendrado pelo anticristo aconteceu. E eu já recebi vários telefonemas, WhatsApps e mensagens e áudios falando: olha, pastor Edinaldo, você não acha? Olha o acordo, porque por causa disso, daquilo e tal, e etc. e tal, quer dizer, nada do ponto de vista, vamos dizer assim, sólido, para que pudéssemos entender que o que aconteceu ontem é realmente o acordo de paz que vai revelar o anticristo, por várias razões textuais. Então, Rebeca, em primeiro lugar, nós temos que nos voltar para o texto que fala do acordo. Não é, as pessoas não, em momento nenhum que essas pessoas fizeram contato comigo, citaram o texto, citaram apenas eventos do evento. Ora, nós temos que primeiro ver o texto e o que é que o texto diz. Vamos lá, então? Por favor, abra sua Bíblia no texto de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Pega aí, Bebel, está marcado aí. Vamos ao texto bíblico, Daniel 9, 27. Quer ler, Rebeca? E por uma semana firmará o pacto com muitos. Pare. Por uma semana firmará o pacto com muitos. O pacto, Rebeca, é o acordo. É o tal propagado, aludido acordo. Com quantos? Muitos. Com muitos. Olha aí o texto sinalizando as verdades bíblicas. Este acordo será com muitos. Esse pacto é com quem, a princípio? No versículo anterior, já deixa claro que o pacto é com o príncipe que há de vir. O príncipe que destruiu a cidade santa.
o príncipe de um povo que destruiu a cidade santa. Que povo? O povo de Roma, o povo romano, o Império Romano, que vai gerar este príncipe dos últimos dias. Foi Roma que destruiu a cidade de Jerusalém na Páscoa do ano 70. Lembram? Já falamos disso aqui exaustivamente. Na Páscoa do ano 70, o Império Romano destruiu a cidade de Jerusalém. E o profeta Daniel já havia profetizado que um príncipe de um povo que destruiria a cidade haveria de vir. Quer dizer, jogando tudo isso para o futuro, nem mesmo para o tempo do primeiro século, quando Jerusalém foi destruído, mas para o nosso tempo. O que o profeta Daniel está dizendo? Que esse príncipe surgiria nesse tempo. E esse príncipe é que faria o pacto com muitos. Quem é esse príncipe? O anticristo. O homem da iniquidade, o rei voluntarioso, o desolador, o profanador do templo, é ele que fará aliança com muitos. Então, a aliança feita ontem foi com muitos. Esses muitos se referem a nações. Este príncipe, que é o anticristo, fará um pacto com nações, com inúmeras nações. Fará o pacto com o planeta Terra, para que ele governe. Então haverá um governo único mundial, presidido por este rei voluntarioso, que é o anticristo. O pacto que foi celebrado ontem não foi com muitos, sequer foi com uma nação. Não houve nem pacto, nem acordo de paz com uma nação. Houve um cessar-fogo entre uma nação, Israel, e um grupo paramilitar, o Hamas, considerado um grupo terrorista. O Hamas não é nenhuma nação. Então já não está enquadrado dentro da primeira expressão do texto profético. Inicie novamente o texto e siga. E por uma semana firmará o pacto com muitos. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta. Pare. Olhe. Uma semana. Que tempo se refere uma semana? Seria uma semana de 7 dias, de 24 horas? Não. Seria semana de anos. É um Shabuá. No hebraico, quer dizer, uma semana de 7 anos. Uma semana, né, de 7 anos. Não uma semana de 7 dias. O pacto que ele iniciará no início da semana permanecerá durante os 7 anos, sendo que na metade da semana, Rebeca, uma semana tem 7 dias. Um Shabuá, que é a semana de anos, que é o caso da profecia, tem 7 anos. Que é a metade dos 7 anos? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio, é onde a paz que ele celebrará no início da semana permanecerá. Só que ao chegar aos 3 anos e meio, ele rompe essa paz, porque ele vai querer se assentar no templo de Jerusalém. E ele manda cessar os sacrifícios e a oferta de manjares. Pergunta: o templo já está construído? Já. Então não tem condições sine qua non, condições preliminares, de que haja o acordo, que sequer tem o templo. Prossiga a leitura do texto. E depois, com a multidão das abominações, virá o assolador,
até que venha a consumação. Pronto. Repete o que você acabou de ler. E depois, com a multidão das abominações, virá o assolador. O que são as multidões das abominações? Ele mesmo, o anticristo, dirá assim: não precisa mais sacrifício. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Cristo, eu sou a resultante de todas as religiões, eu tenho o poder, porque o falso profeta, por outro lado, está hipotecando a ele essa característica divina. E o falso profeta, que é o outro personagem escatológico, porque o anticristo não vai agir sozinho. As pessoas ficam muito preocupadas em saber quem é o anticristo e esquecem de que haverá um outro personagem, o falso profeta, que vai fazer com que as nações do mundo venham a adorar o anticristo. Então, quando ele está se sentindo adorado, está se sentindo o líder mundial, o príncipe deste século, aí ele vai querer substituir os sacrifícios de animais que Israel voltará a fazer, inclusive já começou a fazer, né? Eventos da Páscoa judaica desde 2015 já começaram a imolar animais em Jerusalém. O cenário que está sendo construído para o desfecho escatológico. E a gente monta exatamente esse quadro esquemático, mostrando que esse acordo não pode ser o acordo de paz, porque não tem ainda os elementos históricos, proféticos, geopolíticos necessários para que esse acordo seja realizado. Então, eu fiz assim: minha opinião, que o acordo realizado entre Israel e o Hamas, ocorrido ontem, e já costurado, né, há algumas semanas, como protagonista o presidente Donald Trump, não se trata do tão propagado acordo de paz que, segundo a profecia do profeta Daniel, capítulo 9, 27, o anticristo celebrará com muitas nações. Não se trata desse acordo, que muitos estão achando que é. Consideremos, pois, que, segundo o aludido texto de Daniel 9, 27, tal evento geopolítico e escatológico somente acontecerá no início dos 7 anos da tribulação, o que não está ainda em vigor. A tribulação já aconteceu. A tribulação ou a grande tribulação será dividida em 2 etapas, como disse o texto de Daniel 9, 27, na metade da semana, 3 anos e é meio. o acordo de paz, e na outra metade é quando começarão os conflitos, principalmente contra Israel.